Como o Eduardo já falou, hoje nós estaremos começando uma série de estudos bíblicos, né, com o objetivo de recapitular, refrescar a nossa memória com relação ao que esta igreja acredita, tá certo? E a base que nós temos para crermos dessa maneira. Então, esse é o objetivo, né, exatamente dessa série de estudos bíblicos, que serão feitos aos domingos, começando agosto, setembro e outubro, ok? O estudo será ouvindo a voz de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 9. Se todos acharam, digo amém. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que morarem na sua cidade. Nós colocaríamos aqui, em lugar de estrangeiros hoje, né, nossos amigos, tá? Ainda estão procurando? Vamos voltar. Deuteronômio 31, capítulo 31, verso 9. Pronto? Então vamos lá. Começando outra vez. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer ao Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Essa ordem dada a Moisés, ela é bem aplicada, né, até os dias de hoje. Queridos, cada geração que passa, vou tirar um pouquinho mais, porque senão não vou conseguir enxergar que está embaçando o óculos completamente. A cada geração que passa, nós percebemos, né, uma dificuldade maior dessa geração estar a par das doutrinas da igreja que ele frequenta, né, que ele conhece, tá? Nós temos um corpo resumido de 28 doutrinas. E hoje nós vamos começar, né, a falar sobre uma delas, que é a Bíblia, tá bom? A Bíblia. Veja que a ordem dada a Moisés era de que essa prática de ler de 7 em 7 anos as Escrituras para todo o povo era com o objetivo exatamente de que a nova geração e aqueles que estavam chegando também, né, a nação de Israel, pudessem ouvir, aprender e entender exatamente a maravilhosa orientação que a palavra do Senhor dava para eles e que podia ser acessível a qualquer pessoa que assim a quisesse conhecer. A Bíblia, o livro de Deus, tá certo?
A Bíblia, o livro de Deus. A Bíblia é o livro mais importante de todos os tempos. Sua relevância não se deve somente ao seu caráter divino, mas à sua coerência dos ensinamentos que ela apresenta. Ok? Qual seria uma das maiores evidências de que a Bíblia é inspirada por Deus? Se você estivesse falando para alguém que não conhece a Bíblia, né, qual seria a maior evidência que você apresentaria para ela de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Eu já dei duas, evidências aqui. Primeira, a sua coerência. Outra evidência que você poderia dar. Pode pensar. A sua veracidade e o que mais? Vocês acreditam que a Bíblia tem transformado muito mais pessoas do que qualquer outro tipo, de ensinamento ou processo que os humanos possam conseguir? Vocês sabiam que a Bíblia por si só, ela tem transformado mais pessoas, nos sistemas presidiários, penitenciários, do que qualquer outra forma de reeducação e de reintegração dessas pessoas à sociedade. Tá? Pronto, uma das maiores evidências, da divindade da Bíblia, do seu poder inspirado, é exatamente o poder de transformar aqueles que com ela se familiarizam. Tá bom? Tanto é, dos que estão aqui nesta noite, quantos tiveram a sua vida mudada por essa mensagem, pela palavra? Veja, essa, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores evidências da divindade da Bíblia. Quando eu e você estudamos as Escrituras, experimentamos o amor, o cuidado e o poder de Deus. Tá bom? Experimentamos o amor, o cuidado e o poder de Deus. Esse cuidado, este amor, esse poder para transformar vidas em suas diversas áreas e em qualquer lugar deste planeta. Amém? Não é à toa, que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, mas também o mais mal compreendido. Infelizmente, A Bíblia tem 40 autores. O Velho Testamento, ele foi escrito entre 1500 a.C. e 450 a.C., Esse período de tempo de 1500 a.C. Anticristo, a data vai diminuindo, De 1500 a.C. a 450 a.C., aproximadamente 1000 anos, o Velho Testamento foi então escrito. O Novo Testamento foi escrito entre o ano 44 da nossa era até o ano 90 depois de Cristo. Então se concluiu o Novo Testamento, tá bom? E a junção então desses dois compêndios, forma então a Bíblia Sagrada, tendo levado um período de aproximadamente 1600 anos para ser escrita. E a primeira evidência que eu falei para vocês, da coerência, é que nenhum desses autores se sentaram juntos para dizer, vamos escrever um livro. Eles viveram em épocas diferentes, em situações diferentes. E por isso, esta igreja crê que o autor da Bíblia é um só, Deus, o Espírito Santo. Tá bom? É isso que eu e você acreditamos. Tá? E por que acreditamos? Por causa da coerência que existe na Bíblia quando eu e você estudamos. Você já imaginou o que seria deste mundo, O que seria de nós se não fossem as Escrituras?
com certeza viveríamos desorientados e provavelmente aceitaríamos tudo o que é conveniente ao coração pecador do ser humano. No entanto, a Bíblia nos dá uma consciência moral, guia-nos por firmes princípios. Deus preservou as Escrituras para que pudéssemos tê-la como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, né? Ontem, na escola sabatina, o nosso irmão fez uma ilustração, né, sobre como seria importante, como seria interessante, se nos momentos que precisamos tomar decisões difíceis, né, tivesse sempre alguém para nos orientar. Aqui está, queridos. Nós temos, né, a palavra para nos orientar em nossas decisões. A questão é, estará você e eu dispostos a ouvir essa orientação e acatá-las como sendo uma orientação divina? Né? Abra sua Bíblia no Salmo 119, verso 130, por favor. Salmo 119, verso 130. Agora sim, se todos acharam, digo amém. Salmo 119, versículo 130. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ainda falando sobre a orientação que você pode ter na Bíblia Sagrada, o salmista diz: a explicação das tuas palavras, outra tradução, né? João Ferreira de Almeida diz: a explanação da tua palavra. Agora, a Nova Versão Internacional, ela dá um entender muito mais claro sobre o objetivo da Bíblia. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes, né? Outros dizem simples, aos humildes, aos ensináveis, tá bom? Queridos, nós sabemos que o conhecimento secular, que você pode adquirir nas escolas, nas faculdades, nos cursos, em qualquer lugar, ele não transforma caráter. Ele pode fazer você se tornar uma pessoa de conhecimento. Mas a leitura da Bíblia, ela lhe torna uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia para viver e conviver com os outros. Tá certo? Esse, né, é um diferencial também da Bíblia. Tá bom? Você acha que é fácil manter relacionamentos saudáveis neste mundo? Não, não é fácil. Por isso a Bíblia, ela é tão importante, por isso a Bíblia tem uma mensagem tão atual, que ela não decai com o passar do tempo. Porque a Bíblia, ela fala exatamente de onde eu e você viemos, a nossa origem, e fala também sobre o problema que todo ser humano possui e que é a causa exatamente das dificuldades de os nossos relacionamentos aqui na Terra. Você quer ser sábio? Você quer ser uma pessoa, né, de sábias decisões? Você quer ser uma pessoa que influencia os outros, né, a serem melhores? Então o salmo que nós acabamos de ler diz, né, que se você ouvir atentamente a explicação das palavras do Senhor, você será iluminado e o seu discernimento será ampliado. Você terá uma nova visão da vida, uma nova visão das coisas, uma nova visão das pessoas. Tá bom? Essa é a promessa da palavra do Senhor. Primeira pergunta do estudo de hoje, que vocês já devem saber de cor. Como Jesus considerava a Bíblia?
Conforme João 17:17, vocês conhecem essa passagem também de cor, diz, né, que a tua palavra é a verdade. Tá bom? No mundo em que os seres humanos se debatem entre conceitos absolutos, né? A Bíblia, ela apresenta uma verdade absoluta, inalterada, que qualquer ser humano praticando-a percebe o quanto ela é proveitosa em qualquer tempo e em qualquer lugar, tá bom? Então, Jesus diz então que a sua palavra é a verdade, tá bom? Se você ama a verdade, então você vai encontrar na Bíblia um motivo, né, que desperte o seu amor pela verdade. Agora, vocês lembram que eu falei nesse instante que a Bíblia é o livro mais lido do mundo? Lembram? Né? A Bíblia é o best-seller que bate qualquer outra edição de qualquer livro, como mais vendido. Tá? Mas vocês se lembram também que vocês concordaram, dizendo que a Bíblia é o mais mal compreendido? Agora a pergunta é, por que isso acontece? Vamos ver então. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Atos. Atos capítulo 8. Tá bom? Atos capítulo 8. Felipe e o eunuco, né, aqui no capítulo de Atos 8. E eu quero ler com vocês apenas o verso 39. Preste atenção, porque depois vem uma pergunta, né, para vocês. Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Agora voltem um pouquinho para o livro de Lucas. Vocês sabem que Lucas escreveu tanto Atos como o evangelho dele, né, de Lucas. Então voltem agora para o evangelho de Lucas, lá no final do evangelho de Lucas, 24, Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A pergunta é, por que tantas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia? De acordo com essas duas passagens, você já pode responder essa pergunta. Por que tantas pessoas têm dificuldade de compreender a Bíblia? Porque não tem quem ensine a ele? Porque não se submete a aprender. Queridos, percebam nessas duas passagens que Jesus e Filipe estão usando um método de entender a Bíblia. Você tem que botar isso bem claro na sua mente. As pessoas não entendem a Bíblia porque usam o método errado. E qual é o método certo de entender a Bíblia? Primeiro, acreditar que a Bíblia se explica a si mesma. Vocês acreditam nisso? Muito bem. Primeiro, a Bíblia se explica a si mesma. Segundo, a Bíblia é a sua própria intérprete. Ela não precisa de seres humanos para interpretá-la. Então, quando Jesus, no caminho de Emaús, com os dois discípulos que ainda estavam com a mente turva para compreender a palavra, o método que ele usa é, começando por aquela passagem, eles expunham a ele tudo o que constava na Bíblia a respeito do Messias. Qual era o assunto? O Messias. O assunto que a Bíblia, que ele estava estudando na Bíblia, era o Messias. E quando Jesus vai explicar este assunto, ele pega todas as passagens do Velho Testamento e explica para eles o que estava escrito a seu respeito. Esse é o método. Você quer compreender a Bíblia? Siga esse método. Filipe agora vai explicar ao eunuco. Aí como é que ele faz? Ele usa o mesmo método.
ele começa a ler uma passagem, né? Pega a passagem que o eunuco estava lendo. Você, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai encontrar alguém com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. E aí Filipe pergunta o quê? Você está compreendendo o que está lendo? Ele disse, não. Pois agora eu vou lhe ensinar o método para você compreender. Porque Filipe não ia ficar todo o tempo com ele, lendo a Bíblia com ele. Não, ele tinha que ensinar o método correto. Então Filipe pega o texto que ele estava lendo, aí diz assim, começando dali, ele fez a mesma coisa que Cristo fez. Ele foi mostrando todas as passagens que falavam sobre o Messias. E o homem compreendeu, ele entendeu, o método funciona. E aí diz que ele disse, eu entendi, o que é que me falta agora? Posso me batizar? Pode, vamos batizar o homem. Ele tinha compreendido o método correto. E aí diz a Bíblia, que ele continuou a sua jornada cheio de alegria, porque ele tinha compreendido o método correto de estudar as Escrituras. Se você compreender isso, você não será enganado por nenhum vento de doutrina. Ok? Lembrando, recapitulando, a Bíblia é sua própria intérprete, a Bíblia se explica a si mesmo. E qual é o método certo? Comparação de passagens, tá? Eu quero saber o que é que a Bíblia ensina sobre namoro. Pega todos os textos da Bíblia que falam sobre o assunto e vai estudar. Eu quero saber o que é que a Bíblia fala sobre o casamento. Eu quero saber o que é que a Bíblia fala quando eu estou com raiva de uma pessoa. Como é que eu vou? Eu quero saber o que a Bíblia ensina quando eu magoei uma pessoa. Vai lá, pega todos os textos que falam sobre o assunto. E você será orientado da forma correta para tomar a sua decisão baseado nos ensinamentos da palavra. Amém? Então, gravaram isso daí? A Bíblia se explica por si mesma, ela é a sua própria intérprete, e o método correto é comparação de passagens sobre o mesmo assunto. Ok? Vamos seguir o estudo. Falamos aqui sobre o estudo. Agora sim. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Primeiro grande benefício, João 5,39. Nós falamos sobre conhecimento, né? Mas que tipo de conhecimento? São João 5,39. Abra aí, por favor, sua Bíblia. Vocês conhecem também esse texto, né? Isso. Vejam esse texto. Vocês se coloquem na posição daquele que está ouvindo Jesus falar. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Ele estava falando para pessoas que liam a Bíblia. Porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. Mas quem é a vida eterna, de acordo com os ensinamentos da Bíblia? É o próprio Cristo, né? Por quê? Porque, queridos, a vida só pode vir de quem tem vida em si mesmo, tá? Então Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém terá a vida eterna senão por mim. Então vejam, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam encontrar nelas a vida eterna, mas vocês deveriam saber que ao estudá-las, vocês encontrarão aquele que é capaz de conceder a vida eterna. Então você não estuda a Bíblia para encontrar algo, você estuda a Bíblia para encontrar alguém. Vocês não falaram comigo que a Bíblia é o livro de Deus? Vocês acreditam que a Bíblia não é a revelação de Deus? Então, naturalmente, Jesus está dizendo aqui, o que vocês vão encontrar dentro das páginas deste livro é a revelação de mim mesmo. Deus tomou a providência para que, através das páginas sagradas, Ele fosse auto-revelado para mim e para você. Dentro da palavra, você entenderá como Deus trata, como é o trato de Deus com os seres humanos. Como Ele trata com o pecador, como Ele trata com aquele que falha, como Ele trata com aquele que...
como ele trata com aquele que obedece. Entende? A Bíblia é a revelação de um ser. A Bíblia é a revelação do próprio Deus. Por isso Jesus disse, quando vocês examinarem as Escrituras, procurem ver nas suas páginas a minha revelação. Ver a mim mesmo. E aí vocês encontrarão o caminho da vida eterna. Ok? Essa é a passagem principal desta noite. Abra sua Bíblia em São João 8,32. Essa passagem nos leva a uma reflexão profunda, né? No estudo da Bíblia e na função que a Bíblia tem sobre nós. São João 8,32. O que é que diz aí? Vamos ler juntos? Eu acho que vocês quase não conhecem essa passagem, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual foi a reação dos ouvintes de Cristo quando ele disse essa declaração? Se você ler, ele vai dizer assim: nos libertar de quê? Os ouvintes que estavam ali naquele auditório, eles disseram assim: nos libertar de quê? Nós não somos escravos de ninguém. Era uma declaração arrogante, já que eles eram escravos do Império Romano. Eles já tinham sido escravos dos persas, já tinham sido escravos da Babilônia, já tinham sido escravos dos gregos, e agora eles eram escravos dos romanos. Falando apenas, né, da questão histórica. Mas é claro que Jesus não estava se referindo apenas a essa questão, ele estava referindo a questão do pecado, né? E de que todos nós somos escravos do pecado. Como Paulo, todos nós cremos e sabemos, né, da realidade, que às vezes queremos ser de uma forma, e quando nós menos percebemos, nós agimos da forma completamente contrária. E como Paulo diz, eu não entendo como é que acontece isso dentro de mim. Porque é que eu penso de uma maneira, eu sei que é fazer assim e eu acho de outra forma. Né? Por isso a pergunta é: o que é realmente se tornar um homem livre? O que é a verdadeira liberdade? Que a Bíblia pode lhe dar. O que é a verdadeira liberdade? Certo? Agora, só o conhecer a verdade já o liberta? Sim. Queridos, quem já leu aqui o Grande Conflito, né? Tem a historinha lá de um dos reformadores chamado João Hus ou João Hus, né? Ele era da Boêmia, ali uma região perto da Alemanha, e Hus era discípulo de Jerônimo, outro grande reformador. E Jerônimo tinha escrito, né, várias teses sobre a justificação aí, né, pela fé também, e falado sobre a salvação em Cristo Jesus. Jerônimo morreu, foi queimado na fogueira, e Hus o precedeu, tomando o seu lugar. Quando Hus foi levado também a julgamento e condenado à morte, a fogueira também, por causa da sua defesa, né, dos ensinamentos de Jerônimo, na noite anterior ao seu julgamento, da sua condenação, ele fraquejou. Devido à quantidade de tempo que ele estava preso, né, passando fome, e uma pressão psicológica muito grande, Hus fraquejou. E quando disseram a ele: você repudia todos esses ensinamentos como hereges, e eram os ensinamentos da Bíblia, e ele, no momento de fraqueza, ele diz: eu repudio, amanhã eu me retratarei. Passou a noite. No dia seguinte, quando Hus foi levado diante da assembleia, que ele deveria dar a sua palavra final, ele disse: por pouco vocês
quase me conseguem fazer com que eu negasse ao meu Senhor. Aí ele dá um testemunho fantástico daquilo que ele acreditava, né? E ele disse: enquanto eu mantive firme a minha consciência naquilo que eu acreditava, mesmo passando pelas mais terríveis provações, eu tinha minha consciência em paz, eu estava livre. Mas no momento em que eu fraquejei, eu não tive mais um momento de paz, até que eu reconheci que a verdadeira liberdade, irmãos, é você fiel ao dever e firme pelaquilo que é correto, não importa as consequências. É isso que o poder da palavra, a leitura da mesma, dá a mim e a você. Você fica admirado com a firmeza de caráter de Daniel e seus amigos, fica ou não fica? Você fica admirado com a firmeza de caráter de José, não fica? Você fica maravilhado com a firmeza de caráter de grandes homens da Bíblia. Eles eram livres, como Cristo era livre. Por quê? Porque eles aprenderam que a verdadeira liberdade é a fidelidade ao dever que você sabe que tem que ser feito, e a firmeza pelaquilo que é correto, ainda que caiam os céus. Você acha que isso é uma prática comum hoje? Nunca foi, e nunca será. Quantos hebreus havia no tempo de Daniel, juntamente com ele? Mas apenas ele e os amigos são mencionados numa firmeza até o fim. Nós sabemos que Cristo, né, ele teve toda a sua orientação infantil ao colo de sua mãe, e o compêndio que ele estudava era exatamente as Escrituras. E isso o tornou sábio para o seu ministério. Nós cremos na revelação da Bíblia, que ela é a palavra inspirada de Deus, conforme está em 2 São Pedro 1:21. Agora, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3:16. 2 Timóteo 3:16. Todos acharam? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem e as mulheres de Deus sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Tá bom? Se você permitir que as Escrituras operem na sua vida, esse será o resultado que eu e você veremos na nossa vida pela transformação da palavra. Tá bom? Quando eu e você declaramos que cremos que a Bíblia é a revelação de Deus, você está dizendo que... aqui vem uma questão interessante. Sendo a Bíblia inspirada por Deus, no entanto, ela foi escrita por homens, tá bom? Por homens, né? Que conforme o texto diz, que foram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos, aqui está o dom de profecia. O dom de profecia, ele aparece primeiramente nas Escrituras, quando o Espírito Santo, a palavra não é iluminou, a palavra é inspirou, né, esses homens a poderem transcrever em linguagem humana o pensamento de Deus.
né? Quanto da Escritura é inspirada? Toda a Escritura, tá bom? É o que também diz o texto, né? Que Êxodo 31:18 diz que toda a Escritura é inspirada. Agora abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos adiantar um pouco para não nos prolongarmos mais, né? Apocalipse 22:18, tá bom? Sendo a Bíblia inspirada, ela não muda, porque Deus não muda a sua palavra, né? E não muda a sua posição, tá bom? Por isso o livro termina com a seguinte advertência, verso 18: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Ok? As Escrituras afirmam que Deus não muda e a sua palavra não deve ser alterada. Finalizando, como são chamados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam as Escrituras? Então você quer ser feliz? Os estudiosos dizem, né, que dos desejos mais inerentes que existe dentro do homem é ser feliz. Tá certo? Como a felicidade, né? Como encontrar a felicidade? A palavra nos diz, né, que se eu e você orientarmos nossa vida por meio da revelação de Deus, do seu livro sagrado, do livro de Deus, a promessa é: você e eu seremos felizes, tá bom? Você e eu seremos felizes. Esta noite, nós recapitulamos que aceitamos a Bíblia como uma regra de fé e prática em nossa vida. Amém? A partir de hoje, eu quero dedicar realmente um tempo de qualidade no estudo diário desta palavra. Porque embora eu e você já tenhamos conhecimento dela, a palavra se renova todos os dias e o conhecimento deve ser procurado todos os dias. E farei o possível para colocar em prática na minha vida os ensinamentos deste livro que transforma, desse livro que nos torna sábio, deste livro que nos dá felicidade. Então, tá bom? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos diz claramente porque acreditamos que este livro foi inspirado por Ti, Senhor. Este livro, Senhor, tem o poder de transformar a todos aqueles que se deixam cativar por Suas palavras. Nelas encontramos o maior tesouro, a maior dádiva que o céu poderia oferecer, que é Cristo Jesus. Neste livro, Senhor, nós somos informados quanto ao real problema que atinge a cada ser humano neste planeta, que é o problema do pecado. Esse problema que está dentro de nós e que nos leva a agir de uma forma que muitas vezes não compreendemos, de uma forma que não queremos, de uma forma que nos revela exatamente o que a Tua palavra nos diz, que somos escravos e que precisamos, Senhor Deus, da Tua libertação, da libertação que somente Cristo pode dar à vida de cada um de nós. Abençoa a estas pessoas que aqui estão, aos nossos irmãos, aos nossos amigos que se encontram aqui nesta noite. Que a Tua palavra seja para eles um especial tesouro em suas vidas e que eles voltem para os seus lares com a
firme decisão de fazer da tua palavra a sua principal companheira, a sua primeira companheira, para que assim nós tenhamos realmente uma guia segura para os nossos pés, uma luz para iluminar os nossos caminhos. Nós o pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.